Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 25 e o capítulo 3, temos duas árvores, que árvores simbólicas são estas? E para que tanto simbolismo inútil na Bíblia? Temos 4 sugestões sobre o que é a árvore da vida da mitologia bíblica. Muitos dizem que a primeira sugestão da tal árvore da vida simboliza sexo que os humanos fazem sem responsabilidade. Porque é a única forma de gerar vida neste planeta. Que seja realizado o ato do sexo com permissão ou violência. Pois como podemos nos alimentar da árvore dos tais frutos espiritual? Se antes não existimos a vida material. Segunda sugestão da tal árvore da vida simboliza a Bíblia, livro recheado de contradições, adulterações, simbolismo e toda enigmática. Cheia de deturpação gravíssima. A Bíblia é uma árvore mortífera. Porque há um rodízio de pizza variáveis em todos os idiomas. Terceira sugestão da tal árvore da vida simboliza os frutos da justiça, no qual 100% da humanidade que passou e continua a passar por este planeta de ilusão e corrupção praticam a injustiça no falar, pensar e agir nos longos de sua vida terrena, e assim o ato da injustiça corrompe gravemente o ser humano. Quarta sugestão da tal árvore da vida simboliza o tal Filho do Homem, o Salvador, no qual Filho do Homem é uma Babilônia dele entre as nações. A tal árvore da vida que é o tal Filho do Homem foi tirado da terra dos viventes, e posto ídolos pagãos no lugar. João 15. O Jesus aportuguesado é uma árvore mortífera tipo sandbox tree ou uma cerejeira só para os brasileiros esperar uma salvação corrompida kkkkkk. Quinta sugestão, esta tal árvore da vida simboliza maconha kkkkkkkk. A Senhor Deus Pai ditador e tirano. Seja sexo, Bíblia, Filho do Homem, fruto da justiça. Tudo é sinônimo de confusão. Desde o passado, presente e continuará no futuro. Que diabo de árvore da vida é esta? Ouça para lascar mais ainda os seguidores deste livro morto. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus aportuguesado só dos brasileiros: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Kkkkkkkk. Esta frase vai dar merda. Cuidado para que Adão e Eva não tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ué, Adão e Eva tomaram da árvore da vida e comeram o fruto. E morreram. Ou a tal árvore que Adão e Eva comeu o fruto foi outra, mas a ordem não foi só de uma árvore, como é que esta frase dá a impressão de duas árvores? Isto significa que 100% da humanidade já nascem condenada ao inferno. Porque o tal Deus tirou das nações a tal árvore da vida. Muitos dizem que a tal árvore da vida é simbolizada aos órgãos sexuais masculino e feminino. Não pode ser porque o tal Senhor Deus aportuguesado só dos brasileiros disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão e Eva comeram desta tal árvore. Aí raciocinamos como é que um ato de sexo pode vir o conhecimento do bem e do mal. Muito dizem que maçã é a vagina, e a serpente é o pênis. E os frutos são os bebês. Porque Deus aportuguesado só dos brasileiros sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como o Senhor, Deus, Jesus, Cristo, Emanuel, Javé, Jeová aportuguesado só dos brasileiros kkkk, sabendo o bem e o mal. Raciocinamos se esta ilustração for verdadeira o tal Senhor Deus, Jesus, Espírito e anjos fizeram sexo para adquirirem o conhecimento do bem e mal. E morreram como Adão e Eva que comeram da árvore da vida que é o pênis e vagina kkkkkk. Ele mesmo disse que se fizer sexo sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Aí eu fico imaginando a sodomia no céu. Porque no tal céu do Senhor Deus habita só tem macho. Lá é 0% de anjos fêmea, e de deusas. E como foi procriado os anjos no céu, que não existe kkkk. Ouça a recapitulação da frase. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Serpente simboliza a tentação. Que maçã a Trindade e os anjos comeram no céu para adquirirem o conhecimento do bem e mal kkkk. As outras palavras também são simbólicas, tipo vapor que subia da terra, e regava toda a face da terra. Um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Onde há ouro e etc. etc. Vapor simboliza o fogo sexual kkkk. Água é o libido. E a terra é o canal do pênis e vagina. Ouro é o espermatozoide e o óvulo kkkk. E onde diabo estava a tal onisciência deste Deus que fracassou na ordem de seus filhos inocente Adão e Eva? E o tal Senhor Deus aportuguesado só dos brasileiros ainda perguntou ao pobre Adão: Adão, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Gênesis 3, 9, 13. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. Kkkkkk. Neste questionamento o Deus se lascou com seu filhote Caim. Gênesis 4, 9. Vamos refletir mais um pouco. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O tal Senhor Deus Pai, quem foi o tentador ao pôr esta suposta árvore no meio da perna humana kkkkkk. Disse o tal Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ué! Mas que contradição é esta? Ouça de novo. O homem comeu do fruto da árvore, e agora é como um de nós a Trindade, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente kkkkkk. Que diabo é isto? Ouça de novo. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Não entendeu? Vejamos bem claro que o Adão e Eva estenderam a sua mão e comeram da tal árvore da vida. Eles antes de comer o tal fruto eram imortais, ou seja, eterno. Após comer o fruto viraram mortal e morreram como 100% de tudo o que é de vida neste planeta, nasce, cresce, envelhecem e morrem. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida kkkk. Como assim? Se Adão e Eva comeram, ou seja, se lambuzaram dos frutos da talda, como é que o tal Deus tentador que agora guarda ou melhor esconder a arma do crime? Depois que ele fez merda. Se Adão e Eva comeram, ou seja, se lambuzaram dos frutos da tal árvore da vida, como é que o tal Deus tentador que agora guarda ou melhor esconder a arma do crime? Depois que ele fez merda botando a tal árvore envenenada no meio do jardim perna, como é que agora ele guarda ou melhor esconde eternamente a tal árvore da vida, sexo ou Bíblia ou Filho do Homem ou os frutos da justiça e etc etc. Ouça mais piada. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Não entendeu? Adão e Eva antes da tentação eram eterno e depois da tentação viraram mortais.
E Deus manda os anjos esconder a árvore para que eles não comam do fruto e vivam eternamente. Kkkkkk. Depois que eles já tinham comido, ou melhor, se envenenado com o tal fruto do bem e mal. A Bíblia é um livro de piada quando é revelado o seu simbolismo, charada e enigma. E esta mesma árvore da vida permanece no Apocalipse e no céu do Senhor Deus ilusório bíblico. Outros relatos que dizem que a tal árvore da vida é o Filho do Homem e outros dizem que é a própria Bíblia. Kkkk. Mesmo se for vai da merda, basta somar todo o simbolismo, charada e enigma de todo o capítulo. Kkkkkkkkkkkkkkkk. E para que somar esta tal árvore da vida? Se o tal Deus as escondeu no céu reino eterno. E ninguém tem mais acesso a ela. Se ninguém desde o tal jardim do Éden tem acesso a esta árvore da vida, do que os seres humanos da fé está se alimentando. Há mais de 5.000 anos os humanos vêm se alimentando de fruto de árvore mortífera mancenilheira. Kkkkkkkk. Vamos ouvir mais. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E como é que o tal Deus esconde a árvore? O tal Pai Deus fudeu tentou o pobre Adão com a árvore e ainda criou a serpente para laça Eva no engano. Deus Papi é o único tentador nesta história. Esta é nota 1000. Agora raciocine. Se o Deus bíblico não sabia que os tais 30% de seus anjos seriam seres mau no seu próprio reino, antes de ter os criado. Assim ele não é onisciente. É ou não é? Se este suposto Pai Deus sabe que existe o mal, mas não o pode evitá-lo, assim ele não é onipotente. Se Deus sabe que existe o mal, pode evitá-lo, mas decide não o evitar. Ele não é onibondoso. Se Deus é onisciente, e ele sabia que Adão e Eva iam pecar, em vez de o protegê-los como um pai protetor, não o tal Pai Deus provocou o pecado deles. Assim como os povos antes e depois do dilúvio, e a cidade de Corazim e Sodoma e Gomorra, foi tanto massacre contra o humano de todas as idades do feto no ventre da mãe ao idosos. Ó homens e mulheres da fé furada! Hoje o seu Deus e os deuses das nações, assiste de camarote 24 horas por dia os pecados das nações, exclusive a festa anual da parada gay, ou seja, as festinhas do povo LGBT. A nova Sodoma e Gomorra criada por Deus e para Deus em todo o mundo kkkk e etc. Se o tal Deus bíblico fosse real, ele sendo onipotente, podia tê-lo evitado tanto assassinato e massacre de humanos, inocente como as crianças e os fetos no ventre das mães e os deficientes e etc, visto que quanto mais o tal Senhor Deus Jeová Pai matava em forma de chacina o povo, mais o povo humano em todo o globo terra mais pecava e continuam a pecar está hoje. E continuarão seres transgressores até o fim dos tempos. Ó homens e mulheres da fé furada! Onde está o tal livre-arbítrio, nesta história de massacre de filhos? As pessoas idolatrais da Bíblia, que não questionam e nem raciocinam a realidade.
para enxergar as loucuras da Bíblia. Para isso temos um bom cérebro no crânio, para raciocinar e refletir a razão racional. E definir a realidade das obras e ações entre o certo e errado. Como é que este Deus pratica obras das trevas e as pessoas da fé acham normal? Como é que este Deus bíblico vos dá instruções, se ele cochila em dois caminhos e serve a dois patrões e dá olho por olho e dente por dente, e quem transgrede os 10 mandamentos tai transgressor, anda nas obras da carne? É ou não é? Este Deus bíblico é um homem humano, carnal, físico e terreno. E se o tal Deus bíblico das leis, e ele mesmo as transgrede? Assim ele é um hipócrita. Ó homens e mulheres da fé furada! Segundo a sua Bíblia, o seu Deus tem uma vida dupla mundana, terrena e carnal, assim como vós kkkkkk. Como é que ele pode ser exemplo para as nações que habitam na hierarquia de Bíblias, deuses, religiões e denominações e etc. Se o Deus bíblico fosse amoroso, justo e misericordioso, sem dúvida alguma, ele teria evitado tanto massacre de humanos, plantas e animais de todas as espécies. E tanta loucura bíblica enigmática e simbólica. Tente raciocinar que não há diferença entre humanos do passado, presente e futuro que adivinhe. Todos sem exceção que já passou por este planeta Terra, e que há de passar no futuro. Todos são humanos com as mesmas virtudes e defeitos como nós nos dias de hoje. E todos têm o direito de viver sem ninguém interromper, ou seja, adiantar a morte, porque assassinato é crime grave, por toda a eternidade, assassinato é um pecado pior que a idolatria etc. É ou não é? O Deus bíblico é uma piada como a Bíblia declara.